Eu peguei um pouco emprestada a ideia do Dr. Richard Bandler, que foi... Bom, Richard Bandler, ele criou a programação neurolinguística, né? Depois ele se associou a outras pessoas, como John Grinder e outros, que ajudaram a formalizar a programação neurolinguística. Só que a programação neurolinguística, que é a modelagem da excelência, uma das vertentes da programação neurolinguística é a hipnose ericksoniana, porque a PNL modelou a excelência humana, ou seja, o que as pessoas conseguiam fazer de excepcional em termos de resultados com clientes. Então eles modelaram grandes terapeutas, como por exemplo Virginia Satir, grande terapeuta familiar, Fritz Perls da Gestalt, que fazia perguntas que deixava todo mundo pensando, né, naquelas perguntas poderosas, e ninguém tinha os resultados que essas pessoas tinham. E inclusive Milton Erickson. Porque Milton Erickson mudou completamente a hipnose, a hipnoterapia, quando ele tira o foco daquelas coisas estruturadas, enrijecidas, e coloca o foco em processos da própria pessoa, como muitos de vocês sabem. Então Milton Erickson ele faz uma indução, um processo centrado na própria pessoa. E Richard Bandler e John Grinder foram aqueles que mais tiveram sucesso na modelagem dos padrões de Milton Erickson, porque eles não tentaram explicar o que Milton Erickson fazia, eles modelaram como ele fazia. Né? Enquanto Jay Healy e outros tentam fazer teorias sobre o que Milton Erickson fazia, Richard Bandler e John Grinder se preocuparam em perceber que tipo de ambiguidade Milton Erickson usava, como ele mudava o tom de voz. Eles pegaram toda a linguística da hipnose, que nós ensinamos no curso, inclusive, e decodificaram todo esse processo e trouxeram isso para várias pessoas. Então, na verdade, a PNL se tornou muito do que ela é por conta da influência de Milton Erickson e da hipnose ericksoniana e de tudo aquilo que a hipnose ericksoniana se tornou. Então, na verdade, Richard Bandler, que continuou a PNL, ele saiu dessa fase inicial da PNL, quer dizer, ele ensina todas aquelas coisas clássicas, eu já fiz 8 formações com ele e tal, e ele continuou deixando de ficar só modelando outros para aplicar esse modelo em outras pessoas, e ele passou a fazer com que a própria pessoa ela se conscientizasse daquilo que estava dentro dela. Ele chamou isso de Design Human Engineering e de repadronagem neurohipnótica. O que significa isso? Você prestar atenção no que você está pensando, nas imagens mentais que você está gerando. Você prestar atenção no diálogo interno que você está gerando dentro de você. Você prestar atenção, inclusive, nas sensações físicas, postura e respiração. E não só, porque a diferença para a PNL clássica é que você pegava assim, quem é o gênio? Fulano de tal é o gênio. O que ele faz? Ele faz isso, isso, isso. Então vamos pegar isso e aplicar em outra pessoa. No DHE e no NHR, que são essas coisas que o Bandler desenvolveu nos anos 80, 90, a partir daí, ele passou a deixar de modelar outras pessoas para fazer uma automodelagem da própria pessoa. Então, como eu posso melhorar a minha imagem mental? A engenharia mental transformativa usa recursos de estados alterados de consciência, usa recursos hipnóticos, usa tudo aquilo que ajuda você inconscientemente a liberar recursos internos e uma série de processos internos, junto com todo o know-how da PNL, porque a PNL estuda profundamente como o cérebro melhor aprende, como o cérebro melhor funciona, como pessoas mudam rapidamente e de forma eficaz. Então combina a hipnose que já é boa por si, porque só uma leve hipnose já abre a pessoa mais de 200 vezes para experimentar um monte de coisas incríveis. Isso já é bom por si. Além disso, tem bônus, que é todo o procedimento, as estratégias, as técnicas de PNL, isso, esse negócio de mudar imagens, sons, sensações, um estudo profundo das submodalidades que fazem parte da programação neurolinguística e de tudo aquilo que ajuda a eliciar estados e uma série de coisas um pouco diferentes, como, por exemplo, ajudar com que o próprio hipnoterapeuta ele entra num estado na hora que ele está fazendo isso. Eu não fico neutro. Porque eu acho que isso prejudica, eu aprendi isso com o próprio Bandler. Eles gerando, fazendo uma indução relaxante e tal, eu vou gerar em mim um estado relaxante. Se eu quero trabalhar motivação em alguém, eu vou gerar em mim um estado de motivação. Então a combinação de tudo isso que eu estou explicando é o que eu chamo de engenharia mental transformativa. É mais do que só hipnose, porque tem tudo de bom que a hipnose por si tem. É mais do que só a PNL, porque a PNL já é fantástica e tem resultados incríveis, como, por exemplo, às vezes curar uma fobia de uma pessoa em 15, 20 minutos,
gerar uma série de transformações incríveis em muito pouco tempo na pessoa e uma série de outros recursos que ajudam pessoas a se transformar. Então é a combinação de tudo isso. E esse é um curso muito exclusivo, é um processo muito exclusivo que eu desenvolvi, porque ele é meu, assim, embora eu tenha muita influência e eu dou todos os créditos ao Dr. Richard Bandler, porque eu aprendi muita coisa com ele, além do que eu aprendi com ele, pessoalmente, eu agreguei coisas de outras pessoas, de diversos outros hipnoterapeutas e pessoas que trabalham com a mente, com os estados de consciência e tal, tanto que essa formação começou com 2 módulos, depois passou para 3 e hoje nós chegamos a 130 horas por enquanto, onde o aluno ele treina tudo que ele pode para se tornar um grande hipnoterapeuta. Eu tenho alunos que acabam esse curso e eu tenho muito orgulho de dizer que eles são melhores que muita gente que aí se acha e faz, porque eles não estudam a teoria da hipnose, eles fazem o tempo todo. Eles estudam também a teoria, tudo aquilo que está por trás, mas eles praticam, eles se autodesenvolvem, eles praticam neles, eles praticam em outras pessoas, um pratica com o outro o tempo todo você está praticando. É prática, debate, aprendizagem, prática, debate, aprendizagem. E é basicamente isso, é a junção de todas essas disciplinas e de todo esse conhecimento. Clientes. Eu peguei um pouco emprestada a ideia do Dr. Richard Bandler, que foi... Bom, Richard Bandler, ele criou a programação neurolinguística, né? Depois ele se associou a outras pessoas, como John Grinder e outros, que ajudaram a formalizar a programação neurolinguística. Só que a programação neurolinguística, que é a modelagem da excelência,
uma das vertentes da programação neurolinguística é a hipnose ericksoniana, porque a PNL modelou a excelência humana, ou seja, o que as pessoas conseguiam fazer de excepcional em termos de resultados com clientes. Então eles modelaram grandes terapeutas, como por exemplo Virginia Satir, grande terapeuta familiar, Fritz Perls da Gestalt, que fazia perguntas que deixava todo mundo pensando, né, naquelas perguntas poderosas, e ninguém tinha os resultados que essas pessoas tinham. E inclusive Milton Erickson. Porque Milton Erickson mudou completamente a hipnose, a hipnoterapia, quando ele tira o foco daquelas coisas estruturadas, enrijecidas, e coloca o foco em processos da própria pessoa, como muitos de vocês sabem. Então Milton Erickson ele faz uma indução, um processo centrado na própria pessoa. E Richard Bandler e John Grinder foram aqueles que mais tiveram sucesso na modelagem dos padrões de Milton Erickson, porque eles não tentaram explicar o que Milton Erickson fazia, eles modelaram como ele fazia. Né? Enquanto Jay Healy e outros tentam fazer teorias sobre o que Milton Erickson fazia, Richard Bandler e John Grinder se preocuparam em perceber que tipo de ambiguidade Milton Erickson usava, como ele mudava o tom de voz. Eles pegaram toda a linguística da hipnose, que nós ensinamos no curso, inclusive, e decodificaram todo esse processo e trouxeram isso para várias pessoas. Então, na verdade, a PNL se tornou muito do que ela é por conta da influência de Milton Erickson e da hipnose ericksoniana e de tudo aquilo que a hipnose ericksoniana se tornou. Então, na verdade, Richard Bandler, que continuou a PNL, ele saiu dessa fase inicial da PNL, quer dizer, ele ensina todas aquelas coisas clássicas, eu já fiz 8 formações com ele e tal, e ele continuou deixando de ficar só modelando outros para aplicar esse modelo em outras pessoas, e ele passou a fazer com que a própria pessoa ela se conscientizasse daquilo que estava dentro dela. Ele chamou isso de Design Human Engineering e de repadronagem neurohipnótica. O que significa isso? Você prestar atenção no que você está pensando, nas imagens mentais que você está gerando. Você prestar atenção no diálogo interno que você está gerando dentro de você. Você prestar atenção, inclusive, nas sensações físicas, postura e respiração. E não só, porque a diferença para a PNL clássica é que você pegava assim, quem é o gênio? Fulano de tal é o gênio. O que ele faz? Ele faz isso, isso, isso. Então vamos pegar isso e aplicar em outra pessoa. No DHE e no NHR, que são essas coisas que o Bandler desenvolveu nos anos 80, 90, a partir daí, ele passou a deixar de modelar outras pessoas para fazer uma automodelagem da própria pessoa. Então, como eu posso melhorar a minha imagem mental? A engenharia mental transformativa usa recursos de estados alterados de consciência, usa recursos hipnóticos, usa tudo aquilo que ajuda você inconscientemente a liberar recursos internos e uma série de processos internos, junto com todo o know-how da PNL, porque a PNL estuda profundamente como o cérebro melhor aprende, como o cérebro melhor funciona, como pessoas mudam rapidamente e de forma eficaz. Então combina a hipnose que já é boa por si, porque só uma leve hipnose já abre a pessoa mais de 200 vezes para experimentar um monte de coisas incríveis. Isso já é bom por si. Além disso, tem um bônus, que é todo o procedimento, as estratégias, as técnicas de PNL, isso, esse negócio de mudar imagens, sons, sensações, um estudo profundo das submodalidades que fazem parte da programação neurolinguística e de tudo aquilo que ajuda a eliciar estados e uma série de coisas um pouco diferentes, como, por exemplo, ajudar com que o próprio hipnoterapeuta ele entra num estado na hora que ele está fazendo isso. Eu não fico neutro. Porque eu acho que isso prejudica, eu aprendi isso com o próprio Bandler. Fazendo uma indução relaxante e tal, eu vou gerar em mim um estado relaxante. Se eu quero trabalhar motivação em alguém, eu vou gerar em mim um estado de motivação. Então a combinação de tudo isso que eu estou explicando é o que eu chamo de engenharia mental transformativa. É mais do que só hipnose, porque tem tudo de bom que a hipnose por si tem. É mais do que só a PNL, porque a PNL já é fantástica e tem resultados incríveis, como, por exemplo, às vezes curar uma fobia de uma pessoa em 15, 20 minutos, gerar uma série de transformações incríveis em muito pouco tempo na pessoa e uma série de outros recursos que ajudam pessoas a se transformar. Então é a combinação de tudo isso. E esse é um curso muito exclusivo, é um processo muito exclusivo que eu desenvolvi, porque ele é meu, assim, embora eu tenha muita influência e eu dou todos os créditos ao Dr. Richard Bandler, porque eu aprendi muita coisa com ele, além do que eu aprendi com ele,
pessoalmente, eu agreguei coisas de outras pessoas, de diversos outros hipnoterapeutas e pessoas que trabalham com a mente, com os estados de consciência e tal, tanto que essa formação começou com 2 módulos, depois passou para 3 e hoje nós chegamos a 130 horas por enquanto, onde o aluno ele treina tudo que ele pode para se tornar um grande hipnoterapeuta. Eu tenho alunos que acabam esse curso e eu tenho muito orgulho de dizer que eles são melhores que muita gente que aí se acha e faz, porque eles não estudam a teoria da hipnose, eles fazem o tempo todo. Eles estudam também a teoria, tudo aquilo que está por trás, mas eles praticam, eles se autodesenvolvem, eles praticam neles, eles praticam em outras pessoas, um pratica com o outro o tempo todo você está praticando. É prática, debate, aprendizagem, prática, debate, aprendizagem. E é basicamente isso, é a junção de todas essas disciplinas e de todo esse conhecimento.